Gostei. Bom dia. Espero que esteja estudando, realizando as tarefas. Tem visto nas tarefas hoje, há alunos que não apresentaram nenhuma tarefa até hoje. Vocês não se esqueçam que o envio de tarefas para a plataforma está atrelado com a presença de vocês nas aulas. E na plataforma fica tudo registrado, ok? Bem, vou corrigir a tarefa que eu pedi para hoje. Era o exercício 6 do livro. Dizia o seguinte: analise o gráfico a seguir que se refere ao movimento uniforme. Então, olha, nós sabemos que o movimento uniforme, a equação horária, a função horária é S igual a S0 mais VT, uma equação do primeiro grau. Então, o gráfico de espaço em função do tempo é uma reta. Nesse caso, é uma reta crescente. O que significa uma reta crescente? Que ela vai no sentido da trajetória e o movimento é progressivo. O exercício aqui pede, agora responda as questões. Qual é o espaço inicial do móvel? Espaço inicial do móvel é a posição do móvel quando o tempo é igual a zero. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tempo zero. Qual que é o espaço inicial? 20 metros, certo? Qual que é a velocidade escalar? A velocidade escalar do movimento uniforme é igual à velocidade escalar média. Então, eu posso calcular por ΔS sobre ΔT. Então, olha, no tempo 0, a posição inicial 20. No tempo 5 segundos, a posição 60. Então, como que eu vou fazer? ΔS, 60 menos 20 sobre 5 menos 0. 60 menos 20, 40 sobre 5. Qual que é a velocidade? 8 metros por segundo. Qual é a função horária do movimento? Como eu falei, função horária não é S igual a S0 mais VT. Para esse movimento, eu tenho que substituir o S0 e o V. Então, S0, 20, V, 8. Como que ela vai ficar? S igual a 20 mais 8T. A outra pergunta, é possível dizer se a trajetória é retilínea apenas observando o gráfico? Não, que nós observando o gráfico, nós podemos dizer que o movimento é uniforme. Porque é uma reta, então é uma função do primeiro grau. Agora, se a reta é circular, retilínea, só pela análise do gráfico eu não posso falar. E o movimento é progressivo ou retrógrado? Lembra? Olha, a reta é crescente, quer dizer, o movimento está indo no sentido da trajetória, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Certo? Bem, exercício 7 de tarefa. O diagrama cartesiano seguinte refere-se ao movimento uniforme. Olha aqui. Vocês estão percebendo que agora a reta é T crescente? O que quer dizer a reta T crescente? Que ela está indo no sentido contrário à tua trajetória, certo? Então, o movimento é retrógrado. Pergunta A diz, o movimento é a favor ou contra a orientação da trajetória? Pelo que eu expliquei, reta T crescente, velocidade negativa, o movimento é contra a orientação da trajetória. Qual que é o espaço inicial do móvel? Espaço inicial do móvel é a posição do móvel quando o tempo é zero. Então, quanto que vai ser? 25 metros. Qual é a função horária desse movimento? Olha, a função horária, eu tenho que escrever S igual a S0 mais VT e substituir o S0 e o V. O S0 eu sei que é 25. E a velocidade? Olha, vou calcular por ΔS sobre ΔT. Muito cuidado aqui. Tempo zero, espaço 25, então espaço inicial. Tempo 5 segundos, espaço zero. Então, o espaço final é zero. Então, como que vai ficar o ΔS? ΔS não é espaço final menos espaço inicial, então 0 menos 25, sobre o intervalo de tempo, que é 5 menos 0. Então, vai estar menos 5 metros por segundo. Que é menos 5 metros por segundo, certo? Bem, qual que é a função horária? Como eu falei, substituir S0 e V. Então, vai ficar S igual a 25 menos 5T. Em que instante? Quando eu pergunto em que instante, eu quero saber em que tempo. O móvel passa pela origem dos espaços. É só substituir aqui, ó, por 0. Vai ficar 0 igual a 25 menos 5T. 5T igual a 25, T igual a 5 segundos. Ok? Bem, hoje nós vamos estudar outro tipo de gráfico do movimento uniforme, que é o gráfico de velocidade em função do tempo. Bem, quando o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Então, vocês vão perceber que num gráfico de velocidade em função do tempo, certo? Por exemplo, nesse caso, a velocidade era
20 metros por segundo. Então, olha, o tempo está passando e a velocidade continua quanto? 20. Então, ó, tempo 1, 20, tempo 2, 20, tempo 3, 20, tempo 4, 20. Certo? Então, ela sempre vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Certo? Bem, qual que é a propriedade desse gráfico? Olha, nós não sabemos que velocidade é ΔS sobre ΔT? Certo? Se eu achar essa área desse retângulo aqui, formado pela reta da velocidade, nós não vamos ter um retângulo. O retângulo, a área de um retângulo não seria essa lateral, que seria a altura, vezes essa lateral, que seria a base. Essa lateral aqui é a velocidade, essa daqui é o tempo. Então, se eu multiplicar a velocidade por tempo, eu tenho ΔS. Então, quando nós calculamos a área de um gráfico, velocidade em função do tempo, eu calculo o ΔS. Bem, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de movimento representado. Bem, velocidade constante, tá vendo, ó? A única velocidade, movimento uniforme. Ela não é positiva, porque está acima do eixo dos tempos. Quanto a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, como que é esse movimento? Uniforme e progressivo. Bem, olha o exercício 2. Então, Unesp. Considere o gráfico de velocidade em função do tempo de um objeto que se move em trajetória retilínea. Olha aqui. Aqui a velocidade é 0. Aqui a velocidade é 4 metros por segundo. Aqui a velocidade é menos 6 metros por segundo. Aqui ela é 6 metros por segundo. Tudo bem? Então, do intervalo de 0 a 4 segundos, eu tive vários valores de velocidade. Ele fala assim, ó, no intervalo entre 0 a 4 horas, o objeto se desloca em relação ao ponto inicial de quanto? Então, vamos lá. Tá vendo que de 0 a 1 hora, a velocidade foi 0, então o deslocamento é 0? De 1 a 2 horas, olha, ela se deslocou com uma velocidade de 4 km por hora. Então, vou achar essa área aqui, ó. De 1 a 2 é 1 vezes 4, 4 km. De 2 a 3 horas, a velocidade dele foi menos 6 km por hora. Vou achar essa área aqui, ó. De 2 a 3, 1 hora, vezes menos 6 km. De 3 a 4 horas, a velocidade foi de mais 6. Então, olha, 1 hora, velocidade de 6 km por hora. Então, 1 vezes 6, 6 km. Qual que vai ser o deslocamento total de 0 a 4 horas? A somatória de tudo isso. Então, 0 mais 4 mais menos 6 mais 6, quanto que vai dar? 4 km. Qual a alternativa certa? A D. Certo? Bem, muita atenção nesse exercício. Eu pedi o deslocamento. Mas se eu pedisse para vocês a distância percorrida. Distância percorrida, gente, é o tanto que você andou. Então, olha, no início de 0 a 1 hora ele não andou nada. De 1 a 2 horas ele andou 4 km. De 2 a 3 horas ele voltou 6 metros, tanto que lá era menos 6 metros, mas ele andou 6 metros, não, 6 km. Depois ele andou 6 km, então tá vendo que quando eu peço distância percorrida, eu tenho que fazer a somatória de tudo que ele andou, sem considerar o sinal, certo? Quanto que vai dar? 16 km. Bem, terceiro exercício. Um carro viaja durante 6 horas a uma velocidade que varia no decorrer do tempo, aproximadamente como mostra o gráfico. Então, ó, de 0 a 2 horas, ele tem uma velocidade de 40 km por hora. De 2 a 3 horas, ele parou. De 3 às 4 horas, ele tem uma velocidade de 80 km por hora. Eu peço para determinar a velocidade média do veículo na viagem. O que vem a ser velocidade média? Você vai pegar o ΔS, deslocamento dele, sobre o ΔT. Então, vamos lá. Como que eu acho o deslocamento de 0 a 2 horas? Acho essa área aqui, ó. De 0 a 2 tem 2, aqui tem 40. Então, 2 vezes 40, 80. De 2 a 3 horas, olha, a velocidade é 0, então não deslocou nada. De 3 a 6 horas, eu vou ficar de 3 a 6, tem 3, vezes essa altura que é 80, vai dar 240 km. Quanto que ele deslocou? 80, 240, 320 km. Em quanto tempo? Em 6 horas. 320 km dividido por 6 horas, 53 para 3 km por hora, ok? Bem, exercício 4.
A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes. Sabe-se que no t igual a zero, a posição do veículo é 50 km. Tá bem, calma. Certo? Calcule a posição do veículo no instante 4 horas em quilômetros. Então, vamos lá. Vamos ver quanto que ele deslocou? De 0 a 1 hora, eu vou achar essa área. Então, ó, 1 vezes 15, 15 quilômetros. De 1 a 2 horas, área 2, não tinha velocidade, 0. De 2 a 4 horas, é essa área aqui, tá vendo? Olha, aqui tem de 2 a 4, 2 vezes menos 20 quilômetros. Bem, gente, cuidado aqui, ó, eu pus errado aqui é 0 hora, ó, desculpa, ó. Certo? Então, olha, no tempo 0, ele estava nos 50 quilômetros. Desculpa, corrige aqui para mim, ó. Aí, ele não deslocou 15 quilômetros, então ele foi lá para os 65, ó. Saiu dos 50 quilômetros e foi para os 65 quilômetros. Certo? De 2 a 4 horas, ele voltou 40 quilômetros. Então, dos 65, ele voltou 40 quilômetros e foi parar no 25 quilômetros. Ele pergunta, calcule a posição do veículo no instante 4 horas. Qual que é a posição? 25 quilômetros, ok? Cuidado aqui, viu, gente? Aqui é 0. Bem, como que ficaria o gráfico da aceleração em função do tempo do movimento uniforme? No movimento uniforme, a velocidade não é constante, então não pode acelerar, não tem aceleração. Como que ficaria o gráfico, aceleração em função do tempo? Olha, em cima do eixo dos tempos, porque ela é 0, ok? Bem, no exercício 5, ele diz o seguinte: observe abaixo os 4 conjuntos de gráficos do espaço, da velocidade escalar e da aceleração escalar em função do tempo. Qual conjunto está coerente com o movimento uniforme de um móvel? Então, vamos lá. Você tem 4 grupos, ó, grupo 1, 2, 3 e 4. Você está vendo que esse aqui é um gráfico de espaço em função do tempo? Olha, ela é uma reta decrescente, quer dizer, a velocidade é negativa. Aqui o gráfico de velocidade em função do tempo está mostrando que ela é positiva, porque está acima do eixo dos tempos. Esse daqui está incoerente. Vamos pensar nesse? No 2. Reta crescente. Ah, Soninha, está indo no sentido da trajetória, velocidade positiva. Ó, se a velocidade é positiva, acima do eixo dos tempos, está correto. Ah, a velocidade é constante, a aceleração é 0. Opa, esse daqui dá certo. Por que está errado? Tá vendo que o gráfico aqui, ó, é uma reta crescente, tá dizendo? Tá indo no sentido da trajetória, porém aqui a velocidade quer dizer negativa. E aqui quer dizer que tem uma aceleração diferente de 0. Não pode ser. Esse daqui já é uma reta decrescente, quer dizer, tá indo no sentido contrário à trajetória, a velocidade é negativa. Mas aqui a velocidade está positiva. E está falando que a velocidade é positiva e constante. Aqui está falando que tem aceleração. Não pode ser. Então, o único que é coerente é a alternativa 2. Ok? Bem, peço para vocês uma tarefa para o dia 23/4, que é próxima quinta-feira, até às 8 horas. Certo? Bem, o exercício 1 é semelhante àquele que eu expliquei para vocês sobre velocidade média, envolvendo o gráfico. O exercício 2 também. E o exercício 3 é igual esse último que nós fizemos. Bons estudos, bom final de semana, um beijo.